A CPI da pandemia pediu o passaporte de um advogado que deveria depor hoje e não compareceu. Segundo decisão do Supremo, ele será obrigado a depor. A CPI mirou no suposto lobista Marconi Albernaz de Faria e acertou no ex-secretário de Saúde do Distrito Federal. A previsão era ouvir Marconi hoje, mas ele não apareceu. Apresentou um atestado médico de 20 dias, mas o médico que deu a licença voltou atrás e cancelou o atestado. Veja bem, o médico deu um atestado de 20 dias. Horas depois, ele encaminha à secretaria daqui, dizendo que percebeu, na hora que estava examinando o seu Marconi, que ele estava fingindo. Ora, se o médico percebeu que o paciente estava fingindo, não podia ter dado 20 dias para um homem desse. Mas deu, assim mesmo. A comissão então determinou que Marconi fosse levado à força pela Polícia Legislativa para prestar depoimento. Ao mesmo tempo, também pediu à ministra Carmen Lúcia a condução coercitiva de Marconi. Mesmo com a ajuda da Polícia Federal para procurá-lo, ele não foi encontrado a tempo. A ministra Carmen Lúcia informou à defesa de Marconi que ele terá que depor na CPI. Sem o depoimento do suposto lobista Marconi de Faria, a CPI ouviu Francisco Araújo, que deveria depor amanhã, mas por uma confusão de datas, acabou vindo ao Senado hoje. Ele é ex-secretário de Saúde do Distrito Federal e foi acusado de ter comprado testes superfaturados de Covid no auge da pandemia. Os testes comprados pelo Distrito Federal durante a gestão de Francisco eram da Precisa Medicamentos, empresa investigada pela CPI por irregularidades no contrato da vacina Covaxin. A operação falso negativo calcula que o sobrepreço gerou um prejuízo de cerca de 18 milhões de reais aos cofres públicos. O ex-secretário afirmou que não conhece Francisco Maximiano, dono da Precisa, que não houve sobrepreço no contrato com a empresa e que os testes foram comprados com o aval da Anvisa. Eu afirmo aqui para o senhor, a primeira onda da pandemia, todos nós desconhecíamos totalmente aquele momento, aquele cenário, aquela hora. Todos nós desconhecíamos. Naquele primeiro momento da primeira onda, essa pandemia pegou todos nós de surpresa, pegou todos nós sem saber o que fazer naquele processo todo. Outros depoimentos que foram aprovados ainda não estão marcados pela CPI, como os dos representantes das plataformas de internet Google, Facebook e Twitter. Em junho, a CPI pediu que as plataformas explicassem o porquê de manterem no ar publicações falsas relativas à pandemia. Mesmo com as convocações aprovadas, a CPI deve concluir os trabalhos sem ouvir os representantes dessas plataformas. Até agora, a cúpula da CPI não explicou a razão de não marcar os depoimentos.